Senhores, muito bom dia. Nós vamos agora para a quarta parte de controle de voo, quarta e última parte. Controle do rotor de cauda. Propósito. O objetivo do controle do rotor de cauda é neutralizar o torque do rotor principal, controlar o helicóptero em torno do eixo de guinada, e o controle é obtido alterando o ângulo de incidência das duas pás do rotor de cauda coletivamente. Operação. O piloto comanda o controle do rotor de cauda por meio dos pedais. Atuar no pedal direito diminui o empuxo do rotor de cauda e a aeronave irá virar para a direita, em torno do eixo de guinada. Atuar no pedal esquerdo aumenta o empuxo e o rotor de cauda aumenta o empuxo do rotor de cauda e a aeronave vai virar para a esquerda, superando o torque do rotor principal. Transmissão de sinal de controle. Os sinais de controle são transmitidos mecanicamente por meio de guinhóis, hastes de controle e cabo de controle de esfera, flexball. O conjunto do pedal com sua alavanca angular e bielas é montado embaixo do piso da cabine. O movimento é transferido por meio do cabo flexball instalado no lado direito da estrutura e no lado direito superior do cone de cauda, para um guinhol montado na parte inferior da transmissão intermediária. Entre o guinhol e o atuador do rotor de cauda está instalado um atuador SEMA. O atuador do rotor de cauda aumenta hidraulicamente os sinais de comando. Batentes mecânicos. O curso máximo dos pedais é limitado por parafusos de batentes mecânicos, acessíveis através do painel de acesso inferior dianteiro. Freio de yaw. Como os comandos do pedal são aumentados pelo atuador do rotor de cauda, é necessário fornecer uma resistência constante, uma sensação artificial. Isso é feito através da integração de um freio de fricção no guinhol montado na transmissão intermediária. Este freio de fricção ele é ajustável. Atuador do rotor de cauda. Atuador tipo 2. O atuador do rotor de cauda é usado para amplificar os comandos dos pedais para o rotor de cauda, a fim de reduzir a carga de trabalho dos pilotos. O atuador do rotor de cauda é integrado à haste de controle entre a transmissão intermediária e a transmissão do rotor de cauda, seguindo o SEMA de guinada. O lado inferior do pistão de amplificação é fixado na deriva vertical. Função. A pressão operacional para o atuador do rotor de cauda é fornecida apenas pelo sistema 2. Sem pressão, as duas molas com ajuste de pressão diferentes mantêm a válvula de desvio na posição aberta e a válvula de corte na posição fechada. Se a pressão de operação aumentar, a câmara de entrada da válvula de corte é pressurizada pela válvula de retenção e a linha de controle pelo eixo do pistão. Isso faz com que a válvula de desvio feche, movendo a válvula contra a mola mais fraca. Atuador do rotor tipo 1. O atuador de rotor de cauda é usado para amplificar os comandos dos pedais para o rotor de cauda, a fim de reduzir a carga de trabalho dos pilotos. O atuador de cauda é integrado à haste de controle entre a transmissão intermediária e a transmissão do rotor de cauda e ao SEMA de guinada. O lado inferior do pistão de amplificação é fixado na deriva vertical. Função. A pressão de operação é fornecida pelo sistema hidráulico 2 para o atuador. Se um comando for feito na alavanca de entrada, o carretel de controle deslocado direciona a pressão de operação
para o respectivo lado do pistão de amplificação. Como resultado, todo o corpo do atuador se move para a direção oposta e o ângulo de incidência nas pás do rotor de cauda mudará. O fluido hidráulico da outra câmara retorna ao reservatório pela linha de retorno. Uma queda de pressão no sistema 2 faz com que a válvula de corte do reservatório feche. Isso bloqueia a linha de alimentação e o atuador não é mais pressurizado. Para evitar que o sistema seja bloqueado hidraulicamente, as câmaras dos pistões são interconectadas por meio de um restritor. Assim, permite o movimento do pistão de amplificação por meio de comandos do pedal. Controle superior do rotor de cauda. Conjunto da luva deslizante. O conjunto de luvas deslizante ele consiste em uma seção estacionária e uma seção rotativa. Os principais componentes da seção estacionária são o anel externo e a placa de retenção. A seção giratória consiste na luva deslizante e na bucha de teflon. Ambas as seções são conectadas por meio de um conjunto combinado de 2 rolamentos de esferas, lubrificados com graxa, 2 retentores de borracha, um entre a transmissão do rotor de cauda e o anel externo e outro entre a luva deslizante e o eixo do rotor de cauda, protegem contra condições ambientais desfavoráveis. Operação da luva deslizante. O comando de controle é transmitido através do guinhol para o anel externo, que empurra ou puxa o conjunto de luvas deslizantes em uma direção axial. A luva deslizante é acionada pelas estrias do eixo do rotor de cauda e é apoiada na seção estacionária por 2 rolamentos de esferas. Ela é apoiada no eixo do rotor de cauda por bucha de teflon. Os 2 links de passo rotativo, não ajustáveis, são aparafusados à luva deslizante e transmitem a entrada de comando para a cabeça do rotor de cauda. Sistema de aumento de estabilidade de guinada. O sistema de aumento de estabilidade de guinada, que é IOL, ele aplica comandos de controle de autoridades limitadas à ligação de controle do rotor de cauda por um atuador eletromecânico inteligente, que é o SEMA. O IOL SAIS, como é chamado, opera independentemente dos outros sistemas de controle de voo e fornece as seguintes funções: aprimoramento da estabilidade dinâmica da guinada, amortecimento dos efeitos de rajada no eixo de guinada. O sistema é projetado para operação prática, que requer o controle de guinada por meio da operação dos pedais. Componentes principais do sistema: fonte de alimentação, um giroscópio de fibra ótica chamado de FOG e o atuador SEMA. Fonte de energia: o sistema IOL SAIS é alimentado pela barra essencial 2 através do disjuntor IOL SAIS e está sempre ativo. Em caso de mau funcionamento, o sistema pode ser desengatado pela chave de corte SAIS e AP-CUT. Isso interrompe o sinal de engajamento para FOG. A chave de corte SAIS e AP-CUT está localizada na extremidade esquerda superior do punho cíclico. Para reativar o sistema, é usada uma chave de 4 vias, SAIS ON, localizada no canto superior esquerdo do punho cíclico. O alerta IOL SAIS aparece no campo do CAD se o IOL SAIS for desacoplado. Giro de fibra ótica, FOG. O giroscópio de fibra ótica FOG está instalado na cabine abaixo do piso do motor e detecta a aceleração do helicóptero em torno do eixo vertical. Uma variação na taxa de guinada dentro de uma largura de banda específica faz com que o FOG transmita um sinal de estabilização elétrico para o atuador de guinada. O FOG é equipado com um circuito eletrônico de controle de validade e monitoramento do sistema. SEMA, atuador.
O atuador SEMA está instalado na deriva vertical e tem um feedback de posição integral. Ele converte o sinal de estabilização produzido pela FOG em uma entrada mecânica correspondente para o atuador do rotor de cauda. O atuador SEMA conectado em série opera entre o controle de rolamento de esferas e o atuador hidráulico do rotor de cauda. Em consequência, os comandos de estabilização do sistema de aumento da estabilidade de guinada e os comandos de controle do piloto, eles são sobrepostos uns aos outros. Seguindo um comando de estabilização, o atuador de guinada ele recentraliza automaticamente dentro de sua faixa máxima de curso de estabilização para garantir autoridade de entrada de estabilização total. Bom, com isso, senhores, nós chegamos ao final desse capítulo. Próximo assunto que trataremos é trem de pouso. Muito obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado.